Pensa só, e se existisse um manual de instruções para uma pessoa? Um código que define a cor dos olhos, a altura e até como o corpo combate doenças. Pois é, esse código existe e está guardado em quase todas as nossas células. É sobre ele, sobre os segredos da genética humana, que a gente vai conversar hoje. Beleza. Para a gente entender essa história direitinho, vamos seguir este roteiro aqui. Primeiro, o que é esse projeto da vida? Depois, como esse projeto vira a gente. Vamos ver também o que acontece quando o código tem algum erro, como isso passa de geração em geração e, por fim, a parte mais impressionante, como a ciência já está aprendendo a reescrever o nosso futuro. Bora lá. Então vamos começar. Seção 1, o projeto da vida. É isso aí. Pensa em qualquer construção gigante. Tudo começa com uma planta, um manual, certo? Para a vida, não é diferente. Só que o nosso manual é uma molécula super complexa que guarda literalmente todos os segredos do que a gente é. Então vamos abrir essa primeira página. Essa é uma pergunta, uau, profunda, né? O que define quem somos? O que torna cada pessoa única? A resposta, olha que interessante, não está só nas nossas escolhas, nas nossas memórias, está também e muito num código químico. Um código minúsculo escondido bem no centro das nossas células. E essa molécula tem nome, claro, é o famoso DNA. A melhor analogia é essa mesmo, a de um projeto mestre de um prédio. Ele tem que ser super detalhado para guardar toda a informação, tem que ser robusto para ser copiado milhões de vezes sem dar erro e tem que ser claro para guiar a construção de tudo que a gente é. Agora, segura essa. A escala desse código é uma coisa de outro mundo. A gente está falando de 3 bilhões de letras. 3 bilhões. Para ter uma ideia, se a gente fosse imprimir isso, daria algo como 1000 bíblias. E o mais doido de tudo, toda essa informação está espremida, compactada, dentro do núcleo de uma célula. Uma coisinha que a gente nem enxerga. Ok, seção 2, do projeto à construção. Porque, não adianta nada ter o projeto de um prédio guardado num cofre. Ele não vai se construir sozinho. Com o DNA é a mesma coisa. Ele por si só não faz nada. Então, a grande pergunta é como que esse código, que é só informação, se transforma na dinâmica da vida. Esse processo tem um nome conhecido, dogma central. É basicamente uma linha de produção com 3 passos bem definidos. Primeiro, a transcrição. É como tirar uma fotocópia só da parte do projeto que interessa no momento. Depois, o processamento. Essa cópia é, digamos, revisada, limpa, tirando o que não importa. E por último, a tradução. É quando a fábrica, os ribossomos, leem essa cópia final e começam a montar o produto de verdade, que são as proteínas. E no final das contas, todo esse trabalho é para produzir uma coisa: proteínas. Pensa nelas como as operárias, as engenheiras, as máquinas, tudo da célula. Elas são as vigas que dão estrutura, são os mensageiros que levam recados, são os motores que fazem, literalmente tudo funcionar no nosso corpo. Certo, mas e se tiver um erro de digitação nesse manual gigante de 3 bilhões de letras? O que acontece quando o código muda? A gente ouve a palavra mutação e já pensa em coisa ruim, né? Mas a verdade é que nem sempre é assim. Na real, as mutações são a fonte de toda a diversidade que a gente vê por aí. Elas são um motor da evolução. Sem esses pequenos erros, a vida seria sempre a mesma, incapaz de se adaptar ou mudar. Olha só que interessante. Aqui a gente vê o impacto de uma única letrinha errada. Uma só. É o que chamamos de mutação de ponto. Na esquerda está o código original, tudo funcionando, produzindo a proteína certinha. Na direita, uma única letra trocada e pronto, a instrução vira um pare. A produção da proteína para no meio do caminho. Isso pode mudar tudo. Mas assim como um erro de digitação num texto, o impacto pode variar. Existe a mutação silenciosa. É como trocar casa por lar. A palavra muda, mas o sentido da frase continua o mesmo. A proteína sai igual. Agora, uma mutação sem sentido, ou nonsense, é tipo apagar o resto da frase. Ela simplesmente coloca um ponto final onde não deveria, e a proteína fica incompleta, geralmente sem função nenhuma. Ok, já falamos de molécula, de código, agora vamos trazer isso para um lado mais familiar, literalmente. Como é que essas características e até essas mutações passam de pais para filhos? Como funciona a herança genética? Durante muito, muito tempo, ninguém entendia direito como isso funcionava. Era um mistério. Até que um monge lá no século XIX, chamado Gregor Mendel,
resolveu fazer uns experimentos com ervilhas. Parece simples, né? Mas foi ele quem descobriu as regras básicas, a matemática por trás da hereditariedade. Basicamente, ele fundou a genética moderna no Jardim do Mosteiro. E uma das ferramentas que usamos para visualizar isso é o quadrado de Punnett, que é este aqui. Vamos pegar o albinismo como exemplo, que é uma característica recessiva. Se tivermos dois pais que são portadores do gene, mas não têm albinismo, vemos que existe uma chance de 25% ou 1 em 4 de terem um filho afetado. É uma ferramenta visual bem simples, mas super poderosa para calcular essas probabilidades. E agora a gente chega na parte mais futurista de todas. Porque entender todo esse código abriu uma porta que parecia ficção científica. A capacidade não só de ler, mas de reescrever o nosso próprio projeto de vida. Uma das aplicações mais incríveis disso é a terapia gênica. É uma abordagem médica completamente nova, que não trata só os sintomas, mas tenta ir na raiz do problema, lá no código genético. A ideia é quase como um corretor ortográfico para o nosso DNA. Os cientistas basicamente seguem 3 passos. Primeiro, eles identificam exatamente qual é o gene com defeito. Segundo, eles criam uma cópia funcional, corrigida, desse gene em laboratório. E terceiro, eles dão um jeito de entregar essa cópia correta para as células do paciente que precisam dela. É fascinante. E todo esse poder, claro, nos deixa com uma pergunta gigantesca. Uma pergunta que vai definir o futuro da nossa espécie. Se a gente pode, de fato, editar o nosso próprio código genético, o que a gente deveria escrever nele? As possibilidades são infinitas, e as questões éticas também. Fica aí a reflexão sobre o que o futuro guarda para o nosso manual de instruções.